Fala, trader, beleza? Como é que vocês estão? Bom, é o seguinte, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto fundamental para quem quer ser trader, né? Quem quer aventurar aí no mundo de especulação, né? É um assunto pouco comentado, e as poucas pessoas que acabam comentando não tem tanta clareza sobre o que de fato é, né? Hoje a gente vai falar sobre caro e barato. Tudo se baseia no mercado de ações de day trade em caro e barato. Mais precisamente em oferta e demanda. Demanda é a procura, oferta é a disponibilidade daquele ativo, a venda daquele ativo, né? Ahn, o nosso ponto de equilíbrio entre os ativos funciona da seguinte forma: sempre que a demanda aumenta, o preço tende a subir. Sempre que a procura por aquele ativo aumenta, por exemplo, o Bitcoin, muita gente quer, o preço sobe. Sempre que o preço sobe, consequentemente, mais gente vai querer vender para aproveitar aquele preço caro, né? Então a oferta sobe. Sempre que a oferta sobe, o preço tende a cair, né? Sempre que o preço cai, a oferta cai também, né? Porque justamente porque o preço já caiu, sempre que a oferta cai, o preço tende a subir, né? Justamente porque o preço caiu, né? Não tem muito mais o que ser ofertado. Por exemplo, na crise, né? A gente teve a crise aí da pandemia, que o preço no índice veio a 60 mil pontos, hoje está 126, 27 mil pontos, né? Então sempre que a oferta cai, o preço tende a subir, né? Sempre que o preço tende a subir, a demanda por aquele ativo, por aquele produto, tende a cair. Sempre que o preço, a procura por aquele ativo cai, o preço tende a cair, entende? E assim vai iniciando esse ciclo e a gente entra nesse ponto de equilíbrio. Fato é que a economia, já é sabido, né? A economia ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, entende? Existem diversos estudos que uns dizem que ela é eficiente, outros dizem que não. Uns investem de forma passiva, compram em determinado preço sem preocupar com as oscilações, não liga muito para barato ou caro, entende? O fato é que existe sim um ponto de equilíbrio que o mercado acaba taxando o preço para as coisas, né? O que atinge a demanda, por exemplo, né? A procura? Um dado econômico, mais pessoas nascendo, né? Uma população com mais gente nascendo, crescendo, renda per capita aumentando, dados economia andando de acordo, isso faz com que a demanda seja mais atual, né? Com que as pessoas procurem, consomem mais, né? Fato é que comprova, a gente tem esse mês agora de novembro, que a galera recebe o 13º, e aí vem a Black Friday, aumenta a oferta justamente por causa desse dado econômico, vamos dizer, né? Dessa informação que todo mundo tem, que é o aumento da moeda corrente no bolso do brasileiro, né? E dos países que realizam essa promoção aí, no caso, né? O que afeta a oferta? Tipo, tecnologia, né? Se a empresa tem condições, ela inova em tecnologia, ela inova para aumentar essa oferta, entende? E tanto os exemplos que afetam a demanda podem afetar a oferta também. Se você tem um dado econômico ruim, taxa de juros alta, você não consegue investir na sua empresa, não consegue ofertar mais aquele produto, entende? Então está tudo interligado com os juros diretamente. Só alguns exemplos, a gente tem alguns exemplos aí da crise, né, do subprime, 2008, mais recente, que estava sendo ofertado muitos títulos, né, do setor imobiliário por abaixo dos custos, só que no fim das contas essas pessoas não tiveram condições de pagar esses títulos e consequentemente a bolha estourou e o mundo inteiro, e afetou o mundo inteiro, né? O Brasil naquela época foi o primeiro país a sair dessa crise, justamente porque as commodities estavam num boom, né? Estavam numa alta, então o Brasil praticamente não sofreu tanto, porém essa crise, tem países que até hoje não saíram dessa crise, de 2008 para cá, até hoje o desemprego impera, justamente por causa de uma crise em um país como os Estados Unidos, que tem uma economia globalizada, a economia maior do mundo, né? Como a gente sabe. Então, a crise veio refletir aqui no Brasil 10 anos depois. Enfim, só contando algumas histórias em relação à demanda e à oferta. Por exemplo, na Holanda, em 1634, iniciou-se uma crise da tulipa.
Tulipa era uma flor, uma espécie de flor, né? Que era contaminada por um fungo que deixava essa flor mais bonita. E naquela época a Holanda era um país tinha mais milionários na Europa, né? No século XVII. E aí potencializou mais ainda o surgimento dessa crise, né? Que o que acontece? Uma única flor chegou a valer o preço de uma casa, entende? Justamente porque os ricos colocavam nas casas e todo mundo que era rico queria ter. Que é o caso aí do iPhone, né? Todo mundo quer ter, que também afeta a demanda, né? Que é o gosto individual de cada um. E a moda, vamos dizer, isso é um dos fatores que afeta a demanda. Geralmente essas empresas, elas têm essas estratégias para se ela ofertar os seus produtos por um preço muito abaixo, elas acabam perdendo o cliente, então elas sempre conseguem, elas criam uma marca, né, uma marca muito boa, que consegue manter um preço alto sempre, como a Coca-Cola, como a Harley Davidson. Você pega a Harley Davidson, a galera que quer a moto da Harley Davidson espera um ano para ter uma moto. Você pega a Porsche, a fila de espera para ter uma Porsche nova é um ano, entende? Então eles conseguem criar uma legião, uma marca. Quem tem uma Harley Davidson não compra uma moto, compra um legado, entende? Então, só para não fugir muito, essas flores, as tulipas, né, na Holanda, chegaram a valer mais do que o preço de uma casa, e aí veio fraudes, veio os floricultores lá falsificando outras espécies, né, da flor. Acabou que estourou a bolha, as pessoas descobriram que não tinha por que valer aquilo, e no início funciona da seguinte forma, ela não cai de uma vez. A bolha estoura quando a oferta começou, quando o preço começou a cair, entende? A oferta começou a aumentar, o preço começou a cair, e aí quem conseguiu se livrar daquelas flores ali com maior tempo se deu bem, e quem não conseguiu perdeu tudo, o investimento e tudo mais. Tinha gente vendendo títulos, papéis assinados que não valiam de nada. Enfim, eu, por exemplo, eu comprei o Bitcoin a R$ 400. Eu tive 10 Bitcoins já, e hoje tá acho que R$ 200 mil cada um, né? Quanto que eu não teria aí? E eu vendi por 4 mil e pouco, vendi por 2, por 3 mil. Então, basicamente, assim funciona a oferta e demanda. Eu comprei lá no início, na época que quase ninguém conhecia, que eu mexia com umas pirâmides, uns negócios que o pessoal me colocando, eu ia entrando em tudo. E aí surgiu esse negócio do Bitcoin, eu não levei muita fé, né? Acabei vendendo. Enfim. No gráfico aqui no intraday, tudo funciona em busca desse ponto de equilíbrio, entendeu? Tá todo mundo buscando esse ponto de equilíbrio. O mercado tá buscando esse ponto de equilíbrio. Por isso que existe uma coisa chamada amplitude média diária. O mercado, basicamente, ele oscila 1.000 pontos, 1.500 pontos ao dia. Por isso que essa falácia que dizem, a tendência é amigo do trader, busque a tendência, mas o fato é que no intraday, no mercado diário aqui, não existe tendência. Se nós puxarmos o gráfico, uma barra diária, por exemplo, você vai ver uma barra que abriu em sua mínima, fechou em sua máxima. Porém, a configuração dela no dia todo foi uma coisa lateral, que foi lá embaixo, depois fechou lá em cima. É assim que funciona no time frame menor, entende? Então essa coisa de tendência é uma ilusão. No intraday não existe. O que existe é você identificar pontos de maior demanda e pontos de maior oferta, né? Pontos de maior liquidez que mais gente vai querer comprar ou vender. E para você identificar esses pontos, você precisa esperar o gráfico criar essa memória, essa espécie de memória, né? Ele vai criando o rastro ali, aí vai criando aquelas linhas de canais que a gente conhece, linhas de resistência, suporte, linhas de tendência, né? E aí o preço vai determinando aqueles valores até que surge uma tendência de fato, ou surge um movimento que a gente consegue mapear. Bom, esse preço aqui vai estar barato, esse preço aqui vai estar caro. Eu vou vender, eu vou comprar, entende? Mas nada surge do além, do nada. É barato no momento, entendeu? Por exemplo, a bolsa está em 126 mil pontos e tem uma galera comprando. A bolsa está nas altas históricas. Por que essa galera está comprando? Porque eles acham que a economia vai bem apesar de tudo. Porque os Estados Unidos, as bolsas lá fora estão bem, a inflação não está tão ruim. Eles estão mantendo os juros mais na mesma linha, né? Então a galera tem mais predisposição a assumir risco com investimentos estrangeiros, investidor estrangeiro trazer dinheiro para cá. Quando os juros aumentam, eles tiram do risco, a bolsa tende a ficar lateral ou cair. Então tem tudo isso que a gente tem que entender, mas de forma básica. No intraday, touro contra urso, touro comprando e urso vendendo, entende? É isso que funciona, é uma guerra, não tem esse negócio bonitinho de livro, esses padrão bandeira, isso não existe, galera. Não existe bandeira, cunha, essas coisas na vida real não existe, entende?
Hoje, por exemplo, foi um dia de payroll, né, que é um dado do emprego, né, dado do desemprego dos Estados Unidos, e veio negativo, né? Quando o dado saiu, o dólar deu aquela esticada e o índice da bolsa caiu, né? O que acontece? Esses momentos de alta volatilidade é onde é a briga entre grandes players, então a gente fica de fora. Então hoje foi um dia bem difícil para se operar, entende? Eu vou ver se eu mostro para vocês no gráfico aqui como foi, pra vocês terem uma noção. A gente, para conseguir estruturar operações no day trade, a gente precisa de um certo ponto de equilíbrio, entende? Quando sai algum dado econômico muito volátil, esse ponto de equilíbrio ele é perdido. E aí, de fato, tem robô operando, tem computadores, tem grandes players, né? Opera, compra forte, vende forte, você não vê o gráfico respeitando nada. Aí sim, é a especulação de fato. Nesses horários, a gente que é sardinha, né? A gente fica de fora, esperando o mercado se organizar, se estruturar e definir uma certa tendência, uma certa direção. A gente tenta mapear, né? Entender o dado econômico, a notícia, como que está andando, os índices lá fora e tudo mais. Certo, turma? Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. Então, tudo se baseia na lei da oferta e da demanda, né? Da procura. A gente tem aí empresas especializadas que pagam auditorias, pagam drones, né, para sobrevoar em comércios importantes em determinada cidade. A gente tem aqui em São Paulo alguns materiais de construção, padaria, que a galera mais antiga cita, né, que se o estacionamento tá cheio, a economia tá boa. Basicamente é isso. Acho que não tem mais nada para falar. É isso, galera. Se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem. Muito obrigado e valeu. Na prática, o que acontece? Essas regiões aqui que eu estava explicando, ó, são as regiões de maior demanda, né, maior procura por compra, que é chamada de suporte, onde o preço tende. Então, o próprio mercado meio que estipulou que essas regiões vai ter maior demanda e aqui maior oferta, né? Até que o mercado perde essas regiões, ele nunca é exato, né? Como eu disse, é uma ciência social, não é uma ciência exata, a economia, né? O mercado. Quando saiu a notícia, o mercado caiu aqui bruscamente, depois subiu, aí aqui a manipulação toda, né? A presença dos players notória, cai e sobe, depois subiu de novo, caiu e subiu. Isso aqui foge totalmente do nosso ponto de equilíbrio, mas nota que sempre que quando cai aqui, aumenta a demanda e fica nessa coisa, entende? Se o preço sobe, a demanda sobe, né? O preço sobe também, aumenta a oferta, consequentemente o preço cai, entende? O preço cai, a oferta diminui, demanda aumenta e assim vai. Assim funciona o mercado, entende? Eu fiz uma compra um pouco antecipada, né? Eu comprei aqui, ó. Comprei nessa região, passei um calor, o mercado veio perto do meu stop, voltou a subir, né? Como era um dia que eu já ia ficar de fora, na sexta-feira, com essas notícias do payroll, fiquei de fora. Era um movimento mais baixista aqui, né? Poderia dar início a um movimento baixista, já que o payroll saiu um pouco imprevisível, né? Aí eu tava comprado aqui, eu saí nessa região, acreditando que o preço poderia devolver e ficar aqui enrolando para depois subir ou cair. Não quis devolver o lucro, né? Já que eu tinha passado esse calor, tava comprado aqui, o preço veio contra mim, me deu um drawdown aí de R$180. Chegou no 152, eu saí com esse lucro aí no dia. Mas se eu segurasse, ó, ia ganhar quanto? R$1.500, ó. Entende? Só que a gente busca alvos custos justamente porque o mercado é muito manipulado, né? A gente não sabe, ó, aqui ainda tá barato, né? A demanda aumenta, a oferta aumenta, o preço cai, entende? Então basicamente é isso, a gente tenta buscar pontos de equilíbrio que o preço ainda esteja atrativo, entende? Tanto para venda quanto para compra. Não adianta a gente querer vender no fundo e no topo também não. Então a gente tenta buscar maiores regiões de aceleração. São essas regiões após essas falhas, né? Você tem essa perna forte. Aqui necessariamente não é o melhor cenário para venda, mas você poderia vender aqui na perda do fundo, ainda se o mercado veio testar essa região. Nesse cenário eu prefiro nem vender, eu prefiro esperar tocar no ponto de maior demanda, né? Que a galera vai entender como barato para comprar aqui embaixo, entende? Então é a estratégia mesmo, você escolhe o que fazer. Você compra lá, você vende lá em cima, você vende no meio, são escolhas, entende? Aqui, por exemplo, a gente tinha um mercado que saiu um dado econômico, né, do petróleo Brent, o número de petróleo Brent nos Estados Unidos aumentou o estoque, né? Consequentemente, o estoque parado menor procura por aquilo, menor demanda. O preço da Petrobras, né, que está interligado com o petróleo, caiu.
E as ações caiu também. Só que até então você só vai saber disso quando sair o dado, quando você já tem alguma informação de queda. Não dá para ficar vendendo lá em cima, entende? Caçando o topo, procurando fundo. Então a melhor região de venda é quando perde esse fundo e aí o preço vem buscar essa região projetada. As melhores estratégias, consequentemente, oferecem os maiores riscos, entende? Tá vendo o risco, teoricamente, ficaria lá em cima, porém o preço caiu. Então a gente, teoricamente, sempre tem que dar um risco maior quando a gente quer probabilidade maior, entende? Se você quer comprar aqui em cima, você tem essa direção, porém seu risco, consequentemente, é maior porque o preço já está mais caro, entende? O risco de voltar na sua cara é grande. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. A gente basicamente espera o mercado estruturar uma tendência, espera uma correção ou até mesmo um rompimento, entende? Por exemplo, se esse mercado cai e viesse andando de lado aqui, ó, viesse andando de lado, a gente poderia vender aqui nessa região, entende? Para buscar um ponto mais baixo. Então, basicamente é simples, só que exige estudo, né? Existe controle emocional, disciplina, técnica, paciência, gerenciamento de risco, de capital, de trade, e todas essas coisas que a gente está cansado de ouvir. Valeu, turma. Inscreva no canal, curtem, comentem, compartilhem, tamo muito junto. Um abraço.